pessoal, obrigada por continuar a compartilhar do Infinito Afeto, canal que foi criado no YouTube para que pudéssemos pensar, conversar e refletir sobre assuntos contemporâneos que tanto têm desestabilizado os pais e impactado na pequena criança desde a primeiríssima até a primeira infância. Natal chegando, muitas festas acontecendo e os pais têm uma preocupação pontual. Eu devo ou não devo exigir que meu filho se comporte, agradeça os presentes, cumprimente as tias, os avós, as tias-avós e os primos que não vê há muito tempo? É claro que a criança, assim como o adulto, para viver bem em sociedade, ela precisa se adequar às normas daquele grupo social, né? No entanto, o que não deve ser feito é exigir que uma criança muito pequena atenda a essa demanda, que na verdade é uma demanda muito mais dos pais do que da própria criança. Por que seria uma demanda dos pais? Porque é através da criança ou por meio do comportamento da criança que os pais são avaliados como pais competentes ou não. É muito natural, é normal que haja os seguintes comentários: você viu o filho de fulano? Você viu o filho de cicrano? Que horror! Come de boca aberta, não come, come de boca fechada. Enfim, são comentários que acontecem normalmente na família. Mas os pais se sentem incomodados e querem ter sempre, como se pudesse ser pontuado, uma nota boa com relação ao desempenho da sua criança. É claro que todo mundo, inclusive crianças, para viver e conviver em sociedade, todo mundo precisa se adequar às normas sociais vigentes naquele grupo. Então ela tem que saber se comportar à mesa, tem que saber se comportar numa reunião, tem que saber se comportar no esporte, a depender do esporte, futebol ou um esporte mais elitizado, ela tem que saber como se comportar. No entanto, a criança, quando muito pequena, ela não tem ainda nem o valor do significado das palavras muito obrigada, por favor, com licença, bom dia, boa noite, e também sequer tem o conceito da coisa, ou seja, por que é importante eu falar isso? Por que é importante e o que significa eu falar muito obrigado, o que significa eu pedir permissão, o que significa eu pedir desculpas por alguma coisa que eu, porventura, tenha feito, né? Uma criança até 5 anos, ela repete normalmente o comportamento que ela observa, né? Então, ela vai imitando e repetindo sem dar o menor valor para a coisa, né? Então, quando ela fala de culpa e os pais ficam radiantes e felizes e se dão por satisfeitos com aquela reação da criança, na verdade, eles não contribuíram em nada para a formação dela, a não ser que ela repita a palavra de culpa. Muito mais importante do que ela falar desculpa seria os pais conversarem com ela a respeito do ato que ela fez, do comportamento que ela teve, né? Para que ela possa ter a oportunidade de desenvolver o conceito do que é certo, do que é errado, do que é adequado, do que é inadequado. Na verdade, quando uma criança faz alguma coisa que não é correta, de acordo com os valores daquele grupo social, ela não deve repetir aquele comportamento, não porque a mãe ficou triste, não porque o pai ficou chateado, não porque a avó ficou magoada. Ela não deve repetir aquele comportamento porque não só ali, mas em qualquer outro lugar, aquele comportamento é inadequado. É um comportamento que não faz bem, é um comportamento que magoa as pessoas. Então, por esta razão, já é suficiente a explicação do porquê ela não deve
é repetir aquele comportamento. A criança por volta de 9, 10 anos, ela, na verdade, quando ela segue as normas sociais, com licença, muito obrigada, por favor, bom dia, boa noite, ou seja, quando ela cumpre com essa demanda, ela cumpre porque ela está obedecendo e reconhecendo a autoridade. Ela também não sabe o valor da palavra, ela também sequer entende o peso que tem quando eu me refiro a alguém pedindo desculpas, quando eu me refiro a alguém agradecendo algo que ele tenha feito por mim, ou outros cumprimentos quaisquer. A criança também não, ela repete porque ou ela está submetida à autoridade dos professores na escola, ou está submetida à autoridade dos pais, ou ela está muito influenciada por algum ídolo que ela tenha, seja um jogador de algum esporte que ela admire, ou seja, por exemplo, com os influencers do TikTok, que são pessoas que, de fato, conseguem conquistar a atenção da criança e conseguem seduzir a criança com relação a uma série de comportamentos nem sempre muito adequados. Não só comportamentos, mas também com músicas, com palavreado, nem sempre adequados. Já uma criança de 12 anos, essa sim, ela sabe o valor, o que significa aquela palavra, ela vai discutir com você por que é que ela tem que se levantar para cumprimentar uma tia-avó que ela nunca viu, uma amiga da mãe que ela nunca viu, ou um primo distante que mora fora do país e que chegou só naquele dia para o Natal, né? Então ela vai argumentar e você terá que ter, como pai ou mãe, você terá que ter paciência para contra-argumentar, dando as suas razões, justificando o porquê dessa exigência e a importância que ela tem para que o indivíduo, para que o sujeito, no caso, seja adequado ao grupo social, né? Para que ele se adeque, se adapte às normas e às exigências daquele grupo social. Por outro lado, se os pais estão preocupados com a formação da criança, com relação a esses aspectos sociais, é fundamental que a família apresente esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento no dia a dia com uma rotina, né? Então, é uma família que tem o hábito, por hábito, cumprimentar as pessoas, pedir licença, ao entrar no elevador, ao sair do elevador, enfim, em qualquer situação, a prática das boas maneiras e dos bons hábitos deve estar presente. Porque a criança, ela acaba, por imitação, né, fazendo exatamente aquilo que ela vê os pais fazendo, que ela observa os pais fazendo. Então, se você pretende que seu filho seja uma criança polida, se você pretende que seu filho não fale palavrões, que seu filho saiba se comportar à mesa, saiba o que fazer com o guardanapo, enfim, que não vai conversar segurando os talheres como se estivesse atacando alguém, você, antes de mais nada, tem que ter esse comportamento em casa. Porque senão fica muito difícil para a criança entender por que você exige que ele faça uma coisa se ele não observa que essa coisa é feita em casa. Se você mesma não apresenta aquele comportamento que você quer que ele apresente. Então, é fundamental que os pais tenham atitudes que sejam coerentes com aquilo que eles pretendem que a criança faça, para que haja um entrosamento entre o que eu defendo, o que eu professo e o que eu quero. Porque aí a incoerência, ela não vai atuar contra você. Você vai ser muito mais coerente do que incoerente. E isso vai te ajudar muito na contra-argumentação com o seu filho. Quando ele, por exemplo, se recusar a cumprimentar
aquela tia-avó, ou dar beijo, ou, enfim, abraço. Eu tenho uma amiga cujos netos são crianças entre 3 e 6 anos, 5, 6 anos, e sempre que eles chegam à casa dela, ela fala: eu não vou ganhar um beijo hoje ou um abraço. Eles vão de costas para que ela os abrace e depois eles saem. Ou seja, eles não gostam de ser apertados, não gostam de ser abraçados. Às vezes as crianças não gostam nem do perfume que as pessoas mais velhas usam. Para uns, o perfume é uma memória, é uma coisa muito boa, né? Para outros, é uma coisa que não agrada. E eles não sabem, e nem devem também, mesmo que soubessem, eles nem sabem como comunicar isso, como falar isso. Eles simplesmente não querem ser tocados, não querem ser abraçados. E eu acho que isso tem que ser respeitado na criança. Desde que ela saiba, a mãe pode pedir e deixar que a criança decida. Porque fazer uma coisa forçada nem sempre é bom. Bom, eu espero que vocês tenham boas festas, que os jantares de confraternização sejam todos um sucesso e que os filhos de vocês saibam exatamente como fazer e o que fazer na hora certa, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo, e é muito bom falar para quem quer escutar.